E vamos lá fazer mais uma questão de número 38 do INFPI de 2022, que diz o seguinte: considerando um corpo de massa m, o qual é empurrado de A até B ao longo de um plano inclinado, mostrado na figura a seguir, por uma força horizontal, cuja intensidade F é o dobro do peso do corpo. E aí a gente tem a imagem aí, né? E abaixo ele diz: supondo que o corpo partiu do repouso em A, desprezando as forças de atrito, a energia cinética com ele chega em B é. Bom, para resolver essa questão, aqui eu coloquei mais ou menos a imagem, né, do que a gente tem aqui no nosso problema, tá? E a solução dessa questão a gente começa fazendo o seguinte: a gente sabe que trabalho é a variação da energia cinética, né? E aí aqui a gente tem a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Como o problema fala que ele parte do repouso, o bloco parte do repouso, né? A velocidade inicial é zero, né? Então a energia cinética inicial é zero, beleza? Bom, e aí a gente fica com essa equação. E aí veja só, se a gente lembrar, né, a equação de Torricelli diz que a velocidade final é igual à velocidade inicial ao quadrado mais duas vezes a aceleração vezes a distância. Se nós pegarmos essa equação e multiplicarmos os lados por m dividido por 2, o que a gente vai ter? Bom, desse lado aqui a gente vai ter a equação para o trabalho, tá certo? Que é o que a gente descobriu aqui, né? E isso aqui vai ser igual ao quê? Como a velocidade inicial é zero, porque ele partiu do repouso, a gente tem duas vezes a vezes d, só que a gente tem, né, que esse A com esse M a gente vai ter massa vezes A, né? Esse 2 simplifica com 2 e nós vamos ficar com MAD, beleza? Só que M vezes A é a força resultante, né? Então força resultante vezes D. E essa equação aqui é a equação de quê? É a equação do trabalho, beleza? Porque a gente sabe que trabalho é a força resultante vezes o deslocamento. Guarda essas informações e aí agora a gente vai fazer o diagrama de forças, né? Das forças que estão atuando sobre o nosso corpo, né? Então a gente tem a força normal, que é perpendicular à superfície, a gente tem a força que é aplicada sobre o corpo e a gente tem a força peso, beleza? Bom, como o trabalho é a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo, né? A gente tem que a força normal, ela é perpendicular ao movimento. A gente tem aqui que a gente vai ter o ângulo que a gente tem aqui é de 90 graus, né? E o cosseno de 90 graus é zero, então o nosso trabalho da força normal vai ser zero. Então a gente não vai considerar a força normal, certo? E aí o que a gente tem? Bom, se a gente fizer uma soma vetorial, a força resultante vai ser igual à força na direção I, né, que é aplicado, menos o peso na direção J, certo? O peso que está aqui nesse nosso bloco, que é na direção menos J. Força resultante vai ser igual a duas vezes o peso, que é o que ele fala no nosso problema, né, no enunciado, menos a equação do peso aqui. E, respectivamente, nas direções I e J, beleza? Bom, nós vamos fazer a decomposição vetorial do deslocamento, certo? E aí o deslocamento que esse bloco faz, o vetor do deslocamento é esse, tá? E a gente está tendo aqui que o vetor B e A, tá? E aí a soma vetorial que a gente tem é de B na direção I mais A na direção J, e aí essa soma vetorial é igual ao nosso vetor de deslocamento. Como a gente sabe que trabalho, né, é igual à força resultante vezes o deslocamento, né? E aí nessa soma vetorial aqui já está embutida, né, o cosseno desse ângulo, né, porque a forma geral o trabalho é a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. E aí substituindo os valores de D e da força resultante, nós vamos ter essa soma vetorial aqui, tá certo? E aí a gente sabe, né, que quando a gente tem I vezes I, isso aqui é igual a 1, né, que é quando a gente tem um cosseno de 0 graus, que é igual a 1, e quando nós temos I vezes J, a gente tem um ângulo de 90 graus e isso aqui vai dar 0, né? Bom, fazendo isso aqui, né, essa soma, a gente tem que o trabalho vai ser igual a esse valor aqui que nós encontramos, certo? E aí a gente tem aqui mg vezes mg, e aí a gente isola, né, e a gente vai ficar com essa expressão. Como o trabalho é a variação da energia cinética, mas a gente sabe que a energia cinética inicial é zero, então o valor desse trabalho aqui é da energia cinética final, e a alternativa correta aí é a letra D.